Eu sou o professor Edson Dene. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e dando continuidade falando sobre as competências, a forma como você será avaliado. Hoje eu trouxe a competência 3. Você acabou de ver a abertura. Então aqui eu reforço. Você vai precisar selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E fica ligado até o final do vídeo porque tem dica de ouro. Eu te espero lá. Agora, a inteligibilidade do texto. A relação de sentido entre as partes do texto. O texto ele é uma trama, assim como nós temos tramas no tecido. Aquele jogo da velha, sabe aquele símbolozinho do jogo da velha? Quando os pontos se convergem. Então as partes do texto elas precisam estar amarradas, como a introdução, o desenvolvimento, o segundo parágrafo do desenvolvimento, a conclusão. Essas partes precisam estar interligadas. E não só essas partes. Dentro do próprio parágrafo, nós precisamos interligar os períodos. Cada parágrafo é um mini texto. Você precisa lembrar disso. Precisão vocabular. O que seria isso? Você precisa escolher as palavras certas para suprir a sua necessidade comunicacional. Você tem uma intenção ao se comunicar. E quando você escolhe aquelas palavras dentro do léxico, ou léxico, como alguns autores dizem, quando você escolhe as palavras perfeitas, com certeza você terá êxito ao se comunicar. Então você precisa ficar ligadão na precisão vocabular. Escolher as palavras certas, as mais indicadas. E aí, claro, vai depender do seu conhecimento. Progressão temática adequada. Aqui está falando sobre o quê? Sobre como você vai progredir no seu texto. Título, parágrafo de introdução, os 2 parágrafos do desenvolvimento, até chegar na conclusão. Mas não se trata só da progressão entre os parágrafos. Também vale para dentro dos parágrafos, nos períodos. 3 períodos, 4, como você vai progredir? Unir. Então essa parte tem que ficar clara para você também. E a adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. Você não pode trazer uma ideia inapropriada, uma ideia que ninguém tenha conhecimento, uma ideia que não tenha lógica, porque senão você será avaliado e perderá nota nesse ponto também. Coerência textual. Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Então, coerência nós sabemos que é o sentido. Geralmente nós falamos de coerência textual quando se trata da coerência do texto em geral. Aqui nós estamos falando da argumentação. Então, se você falou que defende A, você precisa trazer argumentos que encaixem com aquela ideia A, não que encaixem com a ideia B. E eu já vi muitos alunos falando assim, professor, mas eu não posso trazer um ponto positivo e um ponto negativo sobre a tese? Claro que não. Você não vai perder tempo e nem vai entrar em contradição. Você vai pegar os seus 2 parágrafos do desenvolvimento para utilizar na defesa da sua ideia. Ou seja, as 2 ideias, os 2 parágrafos, precisam representar uma argumentação sólida. As 2 ideias que você colocará nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Use todo o seu conhecimento para defender o seu ponto de vista. Encadeamento de ideias de modo que cada parágrafo apresente ideias novas, coerentes com as anteriores citadas, sem repetições ou saltos temáticos. Então a sua redação ela é uma caminhada. E para que você não cometa esses saltos, não dê esses saltos temáticos, utilize os elementos coesivos. Seriam passos para que você continue na sua linha sempre de maneira constante. Então pegue um pronome demonstrativo, este, esse, aquele, utilize conjunções, entretanto, todavia, logo, assim, dessa forma, para ligar os períodos, de repente para ligar parágrafos, ou até mesmo algumas palavras que você já citou no parágrafo anterior, ou já citou no período anterior, e você utiliza para relembrar, digamos assim, amarrar o seu texto, e é claro, isso ficará evidente para a banca. Outro exemplo é a congruência entre as informações do texto e a realidade. Você também não pode trazer coisas estratosféricas que não procedem à realidade, né, que não fazem nem parte do senso comum, digamos assim. Estão fora de lógica. Você não pode trazer isso para o seu texto, para a sua redação. E mais uma vez,
vale ressaltar a precisão vocabular também na coerência textual. Então aqui você precisa também adequar as palavras mais importantes, digamos assim, as mais interessantes para a sua intencionalidade, que é manter o sentido do texto, dentro do texto e ao decorrer do texto. Aqui nós temos a pontuação da competência 3, novamente de 0 a 200 pontos. Então, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema em defesa de um ponto de vista, ou seja, você não trouxe nada que envolva aquele tema que você está defendendo, aquela ideia que você está defendendo, na verdade. Sua redação será zerada nessa competência. Já 40 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Então, você está pontuando muito pouco aqui. O que nos interessa realmente é chegar no mínimo de 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema de forma organizada, ou seja, progressão temática muito bem organizada, com indícios de autoria, argumentos seus, não senso comum, fora de lógica, em defesa de um ponto de vista. E, tão sonhado 200 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria. O que seria configurando a autoria? Sabemos que você está pegando citações, dados, estatísticas, mas a ideia por trás desses detalhes, a ideia é sua, é o seu ponto de vista. Então isso confirma a sua autoria. E é claro, nós chegaremos aqui na área verde, que é a que todos nós desejamos. É isso, galera. Ó quem chegou aqui, o nosso mascote nem com a dica do vídeo. Então, monte um repertório cultural, utilizando o quê? Livros, jornais, artigos científicos, teatro, dança, exposições, curadorias, instalações, filmes e séries, mostras culturais, saraus. Frequente, utilize, leia, porque só assim você irá conseguir compor um repertório cultural para utilizar na sua redação, formar o seu capital cultural, ou seja, o seu capital de conhecimento. E aí sim, você se sentirá mais forte, mais capaz de chegar na redação e colocar diversos conhecimentos. Chegamos ao fim da nossa aula sobre competência 3. Deixa o seu like, siga o Enem Me Viu em todas as redes sociais, clica aqui no sininho para acompanhar a próxima aula, competência 4, e você já sabe, quem não é visto, não é lembrado. Fui! Já foi introdução. 1, 2, 3. Pode falar, como? Não, beleza, isso é nossa abertura, só. Olha aqui, ó. 2, 3. Uau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.